edital com os nomes dos estudantes contemplados com bolsas nos programas de iniciação científica ainda não foi publicado no site das universidades estaduais e federais. O motivo é que não houve repasse de recursos do governo federal para o órgão responsável pela gestão, o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, divulgou uma nota no site sobre a situação. Vitória Luiz, coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da universidade, comenta que quando o governo age desta forma sem comunicar ninguém, fica claro mais um corte no incentivo à ciência. Para Vitória, os estudantes pobres são os mais afetados, ainda mais nesse cenário de pandemia. Quem não tem condição de se manter na universidade são os estudantes que mais estão sendo afetados com essa pandemia, né? Não só pela questão sanitária, questão de saúde do Covid, mas também porque são os estudantes que necessitam dessas políticas de permanência estudantil, são os estudantes que fazem parte da população que está desempregada ou então que se encontra nos empregos informais. E a gente sabe que com a pandemia, o número de desempregados no nosso país e o número de jovens que já estavam inseridos no mercado de trabalho, mas de forma informal, acabaram ficando numa situação mais precária, né? A pandemia agravou as desigualdades que já estavam aí, né? Então, nesse sentido, esse corte, quando não tem dinheiro, quando o governo federal não manda dinheiro e não esclarece o porquê não mandou dinheiro, isso é um corte. O presidente da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, Rodrigo Recupero, relata que desde o começo do governo Bolsonaro há cortes de verba no incentivo à pesquisa científica. Segundo Recupero, já eram esperados os ataques do governo à ciência e aos pesquisadores, mas a luta para impedir os retrocessos continua. O governo Bolsonaro, desde o começo, tem adotado uma política anticientífica que mesmo com a pandemia não foi alterada. O tempo todo é uma ameaça do financiamento das verbas para a ciência, para as agências de fomento à pesquisa e, consequentemente, o corte das bolsas de estudo. Então é uma prática recorrente, às vezes com a pressão da comunidade ele volta um pouquinho atrás, mas é sempre um ataque, né, contra a ciência e contra os pesquisadores em geral. Então, a gente já está, vamos dizer assim, acostumado a essa política, né, e vamos tentando, enfim, reagir, né, junto com a comunidade científica para impedir que a ciência no Brasil seja completamente destruída. Cláudia Fegadoli, professora do Instituto de Ciências Ambientais, Químicas e Farmacêuticas da Universidade Federal de São Paulo, destaca a importância do programa de bolsas para os estudantes, pesquisadores e para o país. Bom, as bolsas de iniciação científica, elas são fundamentais para a formação de novos pesquisadores. Então, é uma ação indutora, né, o financiamento que faz parte da política, né, de ciência brasileira, que forma novos pesquisadores. Através dessas primeiras atividades em pesquisa, que o estudante de graduação, ele se insere num grupo de pesquisa, ele aprende o método científico, ele participa de pesquisas que podem ter uma delimitação menor ou maior, né, junto com o estudante de mestrado e doutorado. Então, ela é muito importante para formar novos pesquisadores. Então, se a gente pensar em futuro, né, é uma perda inestimável, não dá nem para calcular, é incalculável a perda que você tem por não formar novos cientistas no Brasil, né, porque sem o fomento realmente fica muito difícil de você introduzir, né, o estudante no mundo do trabalho, que é o mundo do trabalho científico. Então, perdem os estudantes,
perdem os pesquisadores, mas perde o país, que perde a oportunidade de formar aí desde uma nova geração aí de pesquisadores. Ainda não há confirmação do corte efetivo das verbas, mas os estudantes não estão parados. Uma página já foi criada com um abaixo-assinado pedindo a liberação da verba para as bolsas de estudo. Até esta terça-feira, o abaixo-assinado reunia mais de 300 assinaturas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.